Grandes provações tens passado, e em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém pra conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos moram no teu rosto, e é tanto sofrimento. O que você deve fazer na luta? Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Olha, saiba que Jesus te consola. Teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. O que você deve fazer? Erga a tua voz e clame ao Senhor, o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo? Ou seja, se Ele é teu amigo, pra que se abater? Até pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Jeito, ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Amar você.
Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma EBD nessa manhã, né? E antes de tudo, nós vamos orar, pedir a direção de Deus para mais um estudo da Palavra de Deus, para que Ele esteja falando nos nossos corações aqui nessa manhã. Vamos orar? Feche seus olhos, né? Se desliga do que está ao seu redor aí na sua casa, no seu lar. Se concentra para a gente falar com Deus nesse momento. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui mais uma vez diante da Tua Palavra. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que nós possamos aprender mais um pouco com a leitura da Tua Palavra. Fala, Deus, conosco, mostra-nos, ó Deus, o que o Senhor quer de nós. Fica bem pertinho da gente. Nós choramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, o título da nossa lição nessa manhã é Cristo, o presente de Deus para o mundo. É a lição 8, né, da Escola Bíblica Dominical. E o texto básico é Romanos 3, capítulo 3, versículo 25. Vamos ler? Romanos 3, 25 diz assim, ó: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus. Tem uma palavrinha aí que se destaca nesse verso, que é propiciação. O que é propiciação? Vem do verbo propiciar. Propiciar significa tornar favorável. Então, quando o texto aqui fala pra gente que Deus, com o sangue de Jesus, nos tornou propiciação, ou seja, nos tornou favorável, né? Deus era inimigo nosso e através do sangue de Jesus a gente tem essa oportunidade de se tornar amigo de Deus. Então, propiciar é isso, tornar favorável, né? É exatamente o contexto. Ou seja, isso faz com que remova a ira. Nós vamos falar mais um pouquinho sobre a ira de Deus mais à frente. Mas antes, a lição começa aqui com uma ilustração. Naquela época, antigamente, lá no Oriente, um rei, quando estava brigado com outro rei, o que ele fazia? Ele oferecia um presente. E o presente era exatamente para isso, propiciar. Queria que removesse a ira e aí eles fizessem as pazes através daquele presente. Então, se houvesse uma briga entre os reis do Oriente, eles faziam as pazes através de um presente. Era o presente que fazia propiciação pelos pecados para a remoção da ira. E o texto faz essa comparação, né, desse ato de fazer as pazes dos reis do Oriente com o próprio Deus. Deus, ele fez Jesus propiciação pelos nossos pecados. A gente se tornou favorável, amigo de Deus, através de Jesus. Havia um abismo, uma separação muito grande. Tem um outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que diz assim, ó: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus não conheceu o pecado, mas ele sabia que nós estávamos separados através do pecado. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, para nós não tinha outra solução. Quando Adão e Eva estavam lá no lindo jardim, Deus colocou eles lá e falou assim: olha, eu quero que vocês vivam aqui felizes para sempre, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, nada disso. Mas aí ele deu uma única condição, falou assim: ó, o fruto daquela árvore ali vocês não comem, porque do dia que vocês comerem dele, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E foi a partir disso, dessa desobediência de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo. E aí eles passaram a ser conhecedores do bem e do mal. E a partir disso, o que eles mereciam era o quê? A morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então, a partir de Adão e Eva, nós que viemos dessa genealogia, nós merecemos a morte. Porque nós já nascemos em pecado. A Bíblia fala que em pecado me concebeu a minha mãe. Então, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus mandou Jesus para propiciar a gente, para tornar a gente favorável, para a gente poder ser amigo de Deus, né? E assim a gente vê que nós não temos como receber isso se não for dado por Deus. E aí continua a lição no ponto 1, o título é A Ira e a Misericórdia de Deus. Quando a gente fala ira de Deus, misericórdia de Deus, muitas pessoas me questionam,
Como que você fala que Deus se ira, que Deus vai mandar a pessoa para o inferno, se Deus é bom, se Deus é amor? Mas aí as pessoas esquecem desse lado. Deus é bom, Ele é amor, mas Ele é justo. E por Ele ser justo, Ele se ira. A ira aqui não é questão de ódio, não é um desequilíbrio emocional. É diferente. Ele se ira porque ele fica indignado com o pecado. Então é diferente ira de ódio. Ódio é um desequilíbrio emocional. E ira é quando você se ira porque você está indignado com o ato daquela pessoa. Então foi isso que aconteceu. Quando Adão e Eva pecou, Deus ficou indignado com o ato deles. E ele se irou, né? Expulsou eles do jardim e ali eles começaram a ter sofrimento, ter dor. Foi onde entrou tudo de ruim que existe no nosso mundo hoje. O pecado, dor, sofrimento, tristeza, né? E várias outras coisas. Então, o nosso Deus, ele se ira. Um texto que comprova isso é Efésios 5, o verso 6 de Efésios 5. Ó. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vem a ira de Deus. Então Deus se ira, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele fica indignado com o pecado. Então Deus se ira, é o que o texto fala aí. Por exemplo, um lençol. Você pega um lençol, você vai usar lá na sua casa, ele tem uma manchinha. Ah, vou usar ele assim mesmo. Coloca o lençol na cama. Mas ele tem uma manchinha. Deus não. Deus, ele não tem prazer, associação nenhuma com o pecado. Pecado é pecado, não tem pecado pequenininho nem pecado grande, não. Para Deus não há grau. Para Deus pecou, até em pensamento, em atos, você se torna pecador. Então, pecado é pecado. Então, eu posso ignorar aquela manchinha ali do lençol e usar ele assim mesmo, mas Deus não. Ele fica indignado, ele se ira, né, com o pecado. E aí tem mais um texto aqui, que tem um episódio na Bíblia que foi com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 13, do versículo 4 ao versículo 12, que diz assim, ó: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas, tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. E este, tendo chamado Barnabé e Saulo diligentemente para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhe Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome. Ele procurava afastar da fé o procônsul. E aí Saulo, que também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E aí, o que aconteceu naquele momento? Aquele espírito ali foi expulso de Bar-Jesus. Aí as pessoas questionaram, gente, Paulo se irou aqui. Paulo teve ódio. E questionaram a atitude de Paulo. Só que assim, eu faço uma comparação desse texto com o nosso Deus. Ele não tem ódio de você, irmãos, mas ele fica indignado com o pecado. E tudo que você faz que desagrada a Deus, os seus pensamentos, os seus atos, afastam você dos planos que o Criador tem para você. A gente peca até em pensamento. A gente peca por deixar de fazer o que a gente deveria. A Bíblia fala lá, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós estamos a todo momento pecando contra Deus. E aí vem o título da lição. Deus ofereceu Cristo como propiciação pelos nossos pecados. Foi um presente que nós vamos ver mais à frente. Então Deus, ele se ira, porque ele fica indignado com o pecado. Aí a gente entende o lado justo de Deus também. Então Deus é amor, não quer mandar ninguém para o inferno, mas ele se ira, fica indignado com o pecado. E aí, como remover a ira de Deus? É o ponto 2 da lição. O preço do pecado, nós vimos em Romanos 6:23, que é a morte. Só que Deus não queria que todos nós, a partir de Adão e Eva, fôssemos mortos, né? Ele tinha planos para a nossa vida. Ele falou que Adão e Eva crescei, multiplicar, enchei a terra, né? Ele queria um mundo povoado, ele queria pessoas no céu com ele. E aí, o que ele faz?
para aniquilar, as pessoas tinham que o quê? Oferecer um sacrifício. No Antigo Testamento, as pessoas matavam, né, um cordeirinho, um animal, e ali o sangue daquele animal se fazia como sacrifício pelos pecados. Hoje, nós estamos no tempo da graça. A gente não precisa ficar matando animaizinhos por aí, sacrificando animais, derramando seu sangue sobre o altar, porque Deus enviou Jesus para fazer sacrifício por nós naquela cruz, quando ele derramou seu sangue. Então, ele se fez propiciação pelos seus pecados, tornou você favorável para você ser amigo de Deus. A ideia do tabernáculo é o ponto 3 da nossa lição. O tabernáculo era um templo móvel, né? Que era ali, as pessoas acreditavam naquela época que ali era a morada de Deus. E era um lugar tão santo que as pessoas, o povo não podia entrar ali. O povo ficava separado num lugar e os sacerdotes que iam entrar ali, aonde tinha a Arca da Aliança. E sobre a Arca da Aliança tinha uma tampa, que eles chamavam de caporete, né? Aquela tampa ali. E ali sobre aquela tampa era oferecido um sacrifício de um animal. Só que isso era feito uma vez por ano, para que fossem removidos os pecados de todo o povo. E tinha validade de um ano. Passado um ano certinho, voltava novamente o sacerdote ali com o povo e fazia o sacrifício novamente. Hoje, irmãos, não existe essa necessidade de sacrificar animais, de derramar sangue sobre o altar. Hoje a gente não tem um lugar onde Deus está separado ali. Hoje nós temos livre acesso a Deus a partir do momento que Jesus derramou seu sangue na cruz. Hoje eu posso chegar lá no meu quarto e orar. Hoje eu estou andando pela rua e eu posso falar com Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, fica pertinho de mim nesse dia. Senhor, me ajuda porque eu preciso do Senhor. Hoje a gente tem esse livre acesso a Deus que naquela época as pessoas não tinham. E a cruz parou com essa questão de ter prazo de validade. Não tem mais necessidade de uma vez por ano ser derramado sacrifício novamente. Não tem prazo de validade a morte na cruz. Hoje, se você aceita Jesus no seu coração, uma vez só, você tem ali a presença de Jesus e o Espírito Santo com você constantemente. Olha que privilégio que nós temos. Isso tudo é de graça. Então não há mais sacrifício. Então é a obra de Cristo para nós, né? E aí, já para concluir, no ponto 4, a obra de Cristo. Nós vamos ler em Lucas 18, né? O versículo 13. Vou ler o texto do 10 ao 13, para os irmãos entenderem melhor. Vamos começar no versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graça eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu tenho. Mas o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. E ali mesmo ele dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele estava de cabeça baixa. Ele nem levantava os olhos aos céus. Ele só falava: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Queridos, Deus fez propiciação pelos seus pecados. Mas é necessário a gente ver 2 tipos de pessoas aqui, ó. O publicano e o fariseu, né? O fariseu estava se orgulhando, olha. Ele estava achando que ele se bastava. Eu sou bom, não faço mal para ninguém, eu se basto. Mas não, o fariseu não. O fariseu estava fazendo, sabe o quê? Ser propício a mim, pecador. Qual você acha que voltou justificado diante de Deus? Aquele fariseu que batia no peito e achava que ele merecia? Ou o publicano que falava assim, ó, ser propício a mim, pecador? Nós precisamos reconhecer que nós não somos suficientemente bons. Por mais que a gente tente a cada dia, nós precisamos reconhecer que carecemos da misericórdia de Deus. Como esse publicano estava fazendo aqui, ó. Ser propício a mim, pecador. Foi ele que foi justificado diante de Deus, porque ele reconheceu que ele era pecador. Chega diante de Deus, se rasga diante dele e fala mesmo: Senhor, eu não consigo nada de mim mesmo. Quem sou eu se não for o Senhor?
Eu reconheço que Jesus morreu para mim na cruz. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso do Senhor. Entra na minha vida. Ser propício a mim, Senhor. Tenha misericórdia. É isso que Deus quer de nós. Como publicano. Humildes. Chegando a Deus, reconhecendo que a gente precisa e depende da graça dele a cada dia. Não se sinta autossuficiente. Reconheça que é Deus que faz e fala através de você e que a cada dia, a cada ato, a cada momento, você carece da misericórdia de Deus. E aí, já para concluir, nós vamos ler ainda na Bíblia, em 1 João, capítulo 4, versículo 10, que diz assim, ó: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, eu amo a Ele porque Ele me amou primeiro. Quem sou eu para merecer o céu? Eu, Daniela, não mereço o céu. Mas eu confio na misericórdia de Deus, que derramou o sangue do seu Filho, me tornou amiga dele, e hoje eu sei que eu vou poder ir para o céu. Porque eu reconheci, eu falei, Senhor, ser propício a mim, miserável pecador. E se você aí que está nos ouvindo, se você ainda não tomou essa decisão, ou se você já tomou essa decisão, mas está aí, ó, vivendo cheio de orgulho, vivendo autossuficiente, tomando essas decisões por sua conta mesmo. Não faça isso, irmãos. Chega diante de Deus e se rasga e fala assim, Senhor, ser propício a mim, pecador, tenha misericórdia de mim, fica pertinho de mim, porque eu preciso do Senhor. Faça como aquele publicano, né, que reconheceu que nem se achegar a Deus ele era merecedor. Você tem livre acesso a Deus. Você pode falar com Deus aonde você estiver, na hora que você quiser, porque Ele está sempre pronto para ouvir você. Mas que você chegue de maneira humilde, reconhecendo que Cristo foi um presente para você e que você não mereceu, mas por isso mesmo que Ele te deu de graça, né? Foi um gesto de amor do Pai. E para pensar e agir, primeiro aí, Cristo foi um grande presente de Deus. O segundo ponto, o perdão dos nossos pecados só é possível por causa de Cristo. E o terceiro e último é pela fé e na morte de Cristo que a gente pode ter paz com Deus. Não vem de você, é o que a Bíblia fala lá. Pela graça você é salvo por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É um presente. É como se você tivesse um presente muito especial diante de você e você sabe que você não merece, porque aquele presente é muito especial, você não merece ganhar ele, mas mesmo assim a pessoa gosta tanto de você que ela quis te dar aquele presente. Assim é a graça de Deus, através da morte de Jesus. É um presente. E Ele está oferecendo, Ele ofereceu Cristo para você como um presente. E aí você precisa receber aquele presente e falar assim, Senhor, eu não mereço, mas muito obrigado, porque é por causa desse presente aqui, por causa da morte de Jesus na cruz, é que eu sei que eu vou poder ir para o céu. Aceita esse presente aí, né? Reconhece a soberania de Deus, aceita o seu estado como miserável pecador e chega diante de Deus cada vez mais. Aprenda a se colocar completamente na dependência de Deus. Não seja autossuficiente. E que Deus realmente esteja abençoando a sua vida, dirigindo os seus passos, porque Ele tem projeto e tem plano para ela. Mas para isso você precisa entender que você é pecador e que carece da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo que nós aprendemos aqui nessa manhã. Nós somos miseráveis pecadores, Deus querido, como aquele publicano ali. Nós não merecemos essa graça que foi o sacrifício de Cristo na cruz, mas mesmo assim, o Senhor permitiu que Ele fizesse propiciação pelos nossos pecados, ó Deus. E é através desse sacrifício de Jesus que nós podemos ir para o céu. E é um privilégio muito grande, não tem coisa mais importante nesse mundo. Eu te agradeço todo dia por isso, pela minha salvação em Cristo. Não tem nada melhor do que eu saber que isso tudo aqui vai passar e que um dia eu vou encontrar com o Senhor no céu.
Muito obrigado, ó Deus, por ser Senhor das nossas vidas. Dirige os nossos passos a cada dia. Faça, ó Deus, de nós aquilo que o Senhor quiser. O que tiver no seu coração. Nós nos entregamos ao teu dispor. No nome de Jesus. Dirige, ó Deus querido, a mente de cada pessoa que ouviu o EBD aqui nessa manhã. Principalmente daqueles que não têm certeza da sua salvação. Que eles possam reconhecer o estado deles, ó Deus, de pecadores. E achegar ao Senhor. Como miseráveis, suplicando, né, a tua misericórdia sobre a vida deles. Nós te oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, você que está nos ouvindo aí, né? Que Cristo possa ser o Senhor da sua vida. Que Ele continue reinando através de você. Fiquem com Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que é.
abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, damos graças ao Senhor essa manhã, ó Deus, manhã de domingo, que o Senhor concedeu a nós. Manhã, ó Deus, essa que o Senhor separou para nós, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, pudéssemos, ó Deus, estar em adoração ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecidos estamos, ó Deus, por tudo que o Senhor há de fazer. Ó Deus, que cada pedacinho desse culto, ó Deus, seja tão somente para adorar o Senhor. Fique conosco, ó Deus, no decorrer desse culto. Em nome de Jesus, oramos sempre. Amém. Amém. Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Nós estamos chegando ao fim de mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical. A gente chama da melhor escola do mundo. E a irmã Daniela Armonde trouxe essa linda lição aos nossos corações essa manhã. Lição essa que falou sobre Cristo, presente de Deus para o mundo. E nós sabemos, meus irmãos e meus amigos, que Jesus Cristo foi o melhor presente que Deus deu ao mundo para salvar nós pecadores. Eu quero ler com você e para você Romanos capítulo 5, verso 8, que diz-nos assim a palavra de Deus: mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero fazer uma pergunta para você que assistiu o EBD desta manhã. Você já recebeu o melhor presente da sua vida? Você recebeu Cristo no seu coração? Se você recebeu, você tem o melhor presente que Deus pôde doar ao mundo: Jesus Cristo no seu coração e na sua vida. Vamos orar, encerrando a nossa vida dessa manhã e agradecendo a Deus tudo que Ele tem feito por nós e para nós. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus, agradecidos pela lição da EBD que acabamos de receber. Cristo, o presente de Deus para o mundo. Santo Deus, obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, para nos dar aquilo que é de melhor, a vida eterna nele mesmo. Senhor Deus, purifica os nossos corações, livra-nos de todo mal, acrescenta a nossa fé, abençoa a Daniela, sua família, abençoa a nossa igreja, cada um dos membros em particular, que o Senhor esteja visitando cada um e fazendo de cada um aquilo que melhor lhe aprover. Tenha piedade de nós, livrando-nos do mal, acrescentando a nossa fé, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão inscreva-se e pronto. Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.